Todos os dias, milhares de pessoas percorrem uma das principais avenidas de Belo Horizonte, passando desapercebidas diante de uma das unidades da Sociedade Brasileira de Eubiose. Essa instituição sem fins lucrativos tem como nobre objetivo o aperfeiçoamento da humanidade por meio do pensamento e das atitudes. Mas o que se passa na mente dessas pessoas enquanto passam diante deste local? E o que pensam aqueles que frequentam regularmente esse departamento, imersos nos ensinamentos do fundador da Eubiose, o professor Henrique José de Souza? Conversamos com alguns eubiotas ativos na Ordem do Ararate, uma seção especializada na educação e no cuidado integral das crianças e jovens da Eubiose. Aqui estão suas histórias, seus pensamentos e como enxergam a chamada obra do Eterno no mundo. Meu nome é Ariomester Daniel e eu participo das atividades da Ordem do Ararate aqui em Belo Horizonte desde 2004, mais ou menos por aí. Meu nome é Thalita, eu participo da OA aqui em Belo Horizonte desde 2017, eu acho. Bom, meu nome é Maurício Garcia, tô junto na OA desde 2017. Entrei junto com minha esposa Thalita, participando da OA, eu e ela juntos. Meu nome é Amanda de Mello e a primeira vez que eu vim para o Ararate foi em 2018, acho que foi 2018. Pois bem, me chamo José Marques, participo desde os graus já há 8 anos, quase 9 anos. Uma vez que eu decidi realmente que eu ia ao departamento, foi que eu ia pela terceira vez tentar começar o curso do IAMA, e caiu uma chuva em Belo Horizonte, no dia que começar o curso, já alagar Belo Horizonte. E, do nada, os vidros do carro eletrônico estragaram e só ficava aberto. Então eu vim com a chuva caindo, a água caindo para dentro do carro, me molhando todo, e falei assim, eu vou. Mesmo assim eu fui. Eu fui consagrado aqui nesse departamento, né? Uma coisa que aconteceu com pouca gente na Eubiose, assim. Na época, a dona Helena visitava os departamentos, ela veio aqui em Belo Horizonte, consagra esse pessoal. Aí eu fui um desses pessoal, fui consagrado aqui nesse santuário aqui na frente, assim. Já aconteceram várias coisas, assim, memoráveis, né? Quando a dona Selene veio visitar a gente, o Aurélio, e já teve ocasião também de um curto espaço de tempo, quando eu era instrutora do IAMA, era muito legal dar as aulas aqui, que eu sentia que eu nunca estava sozinha, assim. Às vezes vinham umas ideias bem legais na minha cabeça, as pessoas faziam algumas perguntas e eu começava a lembrar das respostas, assim, parecia que eu estava sendo ajudada. Era bem legal. Acho que principalmente aprendi a meditar e escutar mais, assim, né, o coração, escutar a intuição. Acho que isso que mudou em mim mais mesmo, assim, é a questão da meditação, que eu meditava de uma forma, tentando silenciar a mente antes, né? E agora eu consigo meditar tentando escutar a intuição, o coração. É encontrar uma filosofia de vida que eu procurava internamente, com pessoas que tinham finalidade cultural, filosófica, da forma que eu tinha um sentimento verdadeiro que talvez não encontraria em outro lugar não fosse aqui. Toda a minha trajetória na Eubiose, eu diria que ela é marcante, mas tem, junto com logo após um ano de eu estar aqui, me tornei pai, né? E frequento, junto ao meu filho, a Ordem do Ararate, e isso é marcante do princípio ao meio, né?
Meu pai foi um dos pioneiros do departamento. Ele entrou no departamento nos anos 1950, lá para 57, por aí. Enfim, eu nasci bem depois disso, então eu participo aqui do departamento desde que eu estava na barriga da minha mãe. Eu frequento o departamento de Belo Horizonte desde que eu era criança, acho que 94, 95 mais ou menos. 96! E você, Thaís? Você gosta de vir aqui no departamento de Belo Horizonte? Segundo a Eubiose, a partir de 2005, ocorreria a manifestação do 14º Avatara de Vishnu, conhecido como Maitreya. Em homenagem a esse evento transcendental, um templo foi construído em São Lourenço, cidade-sede da Eubiose. No entanto, a manifestação desse Avatara não tem sido tão óbvia quanto se imaginava. Para mim, a manifestação do Maitreya é entendendo que as pessoas estão todas conectadas, os seres humanos estão conectados, e que é melhor você fazer o bem para o coletivo do que pensar só em si. A presença dele, eu acho que é muito uma coisa assim, da vida do que realmente do conhecimento. Não é da atitude, é como se fosse uma coisa natural para mim. Assim, eu observo uma coisa e vejo, aqui tem. Eu percebo principalmente através das crianças, assim, as crianças falam algumas coisas que são muito inovadoras, assim, eu percebo a presença dele principalmente assim. Mas esse sentimento de família, de coletivo, de fazer o bem, de tentar manter o pensamento elevado, não desejar o mal para as pessoas, nem que aconteça o mal para lugar nenhum do mundo. Para mim é um pouco isso, assim. Olha, eu sei que é estranho falar isso, mas para mim é uma pessoa, é alguém. É uma pessoa de carne e osso. Não sei porque, é como se fosse um amigo. É como se fosse uma pessoa amiga, assim. É como se fosse alguém que eu conheço, alguém que me conhece. É como se fosse meu amigo, assim. É estranho dizer dessa forma, mas é assim que eu percebo. Como uma pessoa mesmo. Falando de ser pai, de sermos pais, né? Não tem como hoje falar sobre o Avatara Maitreya sem falar da família, de ter filhos, enfim, de uma nova geração, que realmente é uma nova geração com outra filosofia de vida. Já nascem assim, questionando, tanto no âmbito, eu diria assim, cosmogênese, a forma que eles pensam, que analisam, a forma que utilizam os meios que existem, são brilhantes e expressa todo o novo ciclo do Maitreya. Uma pessoa muito legal, muito doce, muito bacana, uma pessoa daquela você fala, eu sei porque você não veio na face da Terra ainda, porque quando você vier todo mundo vai querer ficar te abraçando, ficar com você não vai ter tempo nem para tomar água direito, eu tenho certeza que ele, para mim, é sempre um grande amigo. O casal Henrique e Helena Jefferson de Souza, fundadores da Eubiose, teve 4 filhos que ascenderam a posições de liderança na Sociedade Brasileira de Eubiose. O terceiro filho, Jefferson Henrique de Souza, assumiu as atividades da Ordem do Ararate, sendo seu mestre até seu falecimento em 2021. Nas comunicações por e-mail, o venerável Jefferson frequentemente acenava como o do irmão e amigo. Olha, eu conheci bastante o venerável Jefferson. Ele era meu amigo. Eu posso dizer com toda certeza que no primeiro e-mail que ele escreveu do irmão e amigo, eu falei, uau, nossa, calma aí, pega leve comigo. Mas no final, vinha escrito do irmão e amigo, eu falava assim, você é meu irmão e você é meu amigo. Ele é uma pessoa amiga. Então, uma pessoa muito doce, muito inteligente, agradável. Eu passei muito tempo com ele. Eu ia para São Lourenço só para ficar visitando a casa dele. Ficava muitas vezes eu e ele naquela mesa enorme que tem lá na Vila Helena, com aquele relógio do pai dele, aquelas coisas todas. Ficava só eu e ele conversando assuntos da eubiose, do pai dele, da obra, do futuro, dos mundos interiores, do Brasil. A gente falava era de tudo. Foi um grande mestre para mim, não mestre de ordem no sentido hierárquico, mas mestre como alguém que você fala, poxa, essa pessoa, eu não seria o mesmo se não fosse por ele. Eu vi ele uma vez só.
foi na casa dele. E a melhor lembrança é de que ele é uma pessoa paciente, de que ele tinha paciência para conversar. Qualquer coisa, assim, podia sentar e conversar com ele qualquer coisa que a gente quisesse, que ele estava paciente para estar ali com a gente. Ah, ele era muito bacana, muito acolhedor, muito amigo. A gente sentava lá, parecia que você estava conversando com uma pessoa que você conhecia há milhares de anos. Ele deixava a gente muito à vontade, contava muitas histórias legais dele, dos irmãos dele, da infância dele, dos sobrinhos dele. Muito legal. Quando eu comecei a participar da PAUA, pela primeira vez eu encontrei seu Jefferson. Para mim foi muito marcante, muito emocionante. Foi assim uma vez que me transformou. Não foi nada, só estar perto dele. Então, a primeira vez que eu tive um contato físico com ele foi quando fizemos uma viagem daqui, do departamento. Foi a Thalita, o Maurício, enfim, e outros, gente dos graus. E chegando lá no departamento, o Maurício com a Thalita me convidaram para ir em algum lugar, assim, mas eles não falaram específico, não. Aí, quando chegamos lá, quando parou o carro, ele falou, o seu Jefferson mora aqui e tal. Aí ele estava na rua, contemplando lá, enfim, com a camisa clara, com as mãos no bolso e tal, sereno lá, cheguei, cumprimentei, aí o contato direto que foi de saudação, peguei na mão dele, enfim, e nos apresentamos. O Maurício me apresentou e tal, que eu estava fazendo os graus. Eu lembro, foi a primeira vez que eu fui lá na Vila Helena, que a gente foi lá visitar ele, a Dona Felícia. Aí ele me perguntou se a gente já não se conhecia, que ele tinha a impressão que a gente já se conhecia. Eu falei com ele que não, que era a primeira vez que eu estava encontrando com ele, né, pessoalmente. E foi bem legal, assim, a gente ficou muito tempo lá conversando com ele, ele contou várias histórias e mudou, sim, a minha percepção da obra, porque foi a primeira vez que eu tive a impressão da obra como algo real, assim, que não é só uma coisa de teoria, de livros que a gente ouve falar, estuda como acontece, né? O primeiro dia que eu conheci ele, a gente tinha acabado de começar as atividades como membro da UA, membro que eu falo da UA, assim, participar da equipe, né, regional da UA em Belo Horizonte. Foi um evento da UA, que é o evento anual que a UA tem. E aí eu fui lá encontrar com o seu Jefferson pela primeira vez, pessoalmente. A gente fica imaginando que as coisas da alma, do espírito, são coisas sobrenaturais. Só que quando você encontrou aquele ser na sua frente, eu falei assim, isso é real, isso é natural, isso está aqui comigo. A gente estava, o pessoal do Ararati juntos, de BH, aí fomos juntos na casa dele e todo mundo cumprimentou ele pessoalmente, assim, ele estava sentado. E aí eu tive esse momento de cumprimentar ele sozinha também. E aí eu senti que ele estava muito presente para estar ali com a gente. E aí sentamos todo mundo na mesa da casa dele, dentro de casa, e aí a gente foi conversando, foi soltando assuntos, assim. Eu não comecei nenhum assunto, mas eu fui conversando com o que todo mundo estava falando. Eu fui em São Lourenço, né? E lá eu tava tendo problema de relacionamento com algumas pessoas, estava uma situação muito chata e tal, e do nada meu pai me liga. Ariel Mestre, eu liguei no Venerável Jefferson e falei que você vai na casa dele hoje mostrar para ele todas as ideias que você tem para fazer no departamento de Belo Horizonte. Eu falei assim, como é que é? O que você fez? Ele tá te esperando, falou para você ir agora. Eu assim, como assim, cara? Eu passei na Lan House, digitei rapidinho no Word um papel com algumas metas que eu acho que ia ser legal fazer, assim e tal. E fui lá na casa do seu Jefferson, só eu e ele lá. Tava chovendo, era no final do ano, assim, foi no início de 2007, na verdade. E eu falei com ele, seu Jefferson, prazer e tal. E conversando com ele como eu conversaria com qualquer pessoa, assim. E ele falava assim, aqui, você não é coordenador da OA, não? Eu falei, não, mas você está com tantas ideias boas, você não é o coordenador da OA, você tem certeza? Eu falei, não sou. Aí fui conversando, ele falou, gostei muito dessas ideias, agora você vai ter que falar com o meu secretário executivo, só que ele mora lá em Brasília. Eu falei, olha só, daqui a 2 dias eu vou pegar um ônibus em São Lourenço, vou para Brasília, para eu ir no Mato Grosso. Ele falou assim, que coincidência, então eu vou ligar para ele. Ele pegou na minha frente o telefone, ligou e falou assim, oi Celso, tudo bem? É Celso Meira, que era o secretário executivo. Falou, Celso,
É o Jefferson aqui, tudo bem? Eu tô aqui com um rapaz de Belo Horizonte chamado Ari Omester. Ele trouxe ideias muito boas para o departamento de Belo Horizonte. Eu aprovei e você vai aprovar também. Ele vai a Brasília, você vai conversar com ele, você vai aprovar, porque eu já aprovei tudo que ele quer fazer, tá tudo ótimo. Eu pensei assim, nossa, gente, eu fiquei assim, uau, né? E eu pensei, missão dada, missão cumprida, e segui, né? Eu lembro só de uma história, uma vez que ele contou do sobrinho dele, que gostava bastante de brincar com ele, ficar zoando com ele. Ele contou uma vez que eles estavam juntos, assim, numa sala, e aí o sobrinho dele pegou um cinzeiro cheio de cinzas e soprou, assim, em cima dele. Ele contou a situação na época, assim, foi bem marcante, assim, foi algo engraçado, se pode se dizer assim, né? Bom, tem uma história, assim, bom, eu não sei se eu posso contar, mas enfim, que eu ouvi do Sr. Jefferson, que foi o seguinte: quando ele era mais jovem, não sei se ele era adolescente, alguma coisa assim, ele tocava bateria, assim como eu sou baterista também. E o irmão dele tocava guitarra, se não me engano, venerava Hermes, e eles tinham um grupo que eles tocavam músicas e tal, e de repente eles começavam a tocar as músicas de Eubiosa, as músicas da obra, lá com rock, com bateria e tal. E aí ele conta que o pai dele gritava: Helena, pelo amor de Deus, pede para eles parar de tocar, eles estão tocando nossos mantras, e não pode, assim. Aí diz que um dia a dona Helena chegou com a faca, furou a pele da bateria toda, assim, acabou essa música e tal. O Jefferson falou assim: pô, eu tive que ir lá na cidade comprar outras peles e tal. E esse tipo de coisa é engraçado, assim, não pela peculiaridade da cena, mas porque a gente pensa assim, que engraçado é gente como a gente, né? Assim, quem não tem uma mãe, uma tia, uma avó, um esposo, um amigo, uma amiga, alguém que... Oh, para com isso, já falei você parar! Sabe, você pensa assim, poxa, são seres especiais, são seres sublimes, seres, assim, divinos, por assim dizer, mas olha como eles são, né? Não dizer que eles são como a gente, porque eles não são como a gente, mas olha a humanidade, né? Como é que às vezes a gente, muitas vezes, fica refreando, fica brigando com a nossa humanidade, sendo que eles mesmos, que são nossos referenciais, nossas referências, eles são humanos também, eles têm as coisas humanas também, né? Em 1966, o venerável Jefferson se casou com Felícia Clélia Forlenza de Souza, que supervisionava as atividades da Ordem do Ararat e assumiu a mestria da Ordem após o falecimento de seu esposo. Eu conheço a Dona Felícia há bastante tempo, desde que eu conheço o Venerável Jefferson. Lá na primeira reunião que a gente fez, eu fiquei conversando com ele um tantão, aí lá pela Santos apareceu a Venerável Felícia, ela veio da esquerda, assim. Ô, Jefferson, ela é sempre alegre, sempre empolgada, né? História mestre lá de Belo Horizonte. Olá, tudo bem, querido? Seja bem-vindo, assim. Então, a minha é uma fofa, é uma pessoa incrível. Nossa, a Dona Felícia, ela é muito inteligente, muito inteligente. Uma coisa que eu acho bem legal nela é que ela tem um pensamento muito rápido, um raciocínio, assim, muito afiado. Eu admiro muito isso nela, ela enxerga lá na frente as coisas. Às vezes que eu já conversei com ela sempre me surpreendeu. Às vezes eu estava formando meu raciocínio e ela já estava lá na frente com a conclusão da ideia, né? E é assim, é até inspiradora a forma como ela vive pela obra, pela Ordem do Ararat, né? A dedicação dela é algo assim, chega a ser emocionante mesmo, a forma como ela se dedica, o apoio que ela dá assim pra gente, eu acho bem admirável. Ela é uma mentora do Ararat mesmo, assim. Eu acho essa relação. Eu conheço ela de contato visual, enfim. Então eu sei que é um grande trabalho e tal, é responsável pela Ordem do Ararat, mas e tem como a presença, é porque eu senti a presença da pessoa. Eu acho isso muito importante. Eu não falo nada com ela, ela nunca falou comigo, mas eu me sinto muita vontade de um equilíbrio, uma neutralidade, não comigo, para com todas as pessoas que estão próximas, de transmitir realmente uma sensação de humanização, de humanidade, de humildade. Venerável Felícia, quando seu Jefferson, minha impressão, se seu Jefferson era uma pessoa amorosa, muito educada, a Venerável Felícia é uma pessoa amorosa, muito educada, mas ela é ferrenha. Ela é uma pessoa que ela coloca as pessoas para frente, assim. Ela realmente é uma grande pessoa, maravilhosa, e ela ajudou muito a Ararat. O Ararat, sem ela, não seria o Ararat. Ela, assim,
A única coisa que eu posso falar dela é que ela é uma guerreira. Uma guerreira no sentido, não um guerreiro de guerrear, brigar, mas no sentido dela lutar para construir as coisas necessárias. Cabe muita gente entender essa posição, né, que, diríamos assim, foi, entre aspas, num conceito grego, foi colocada pelos deuses do Olimpo, de, olha, venerável Felícia vai estar na mestria da ordem, o venerável Alina, o Henrique, etc. Acho que cabe a nós, a gente tem que refletir um pouco sobre essa circunstância, que não foi uma circunstância imposta, é uma circunstância das coisas, como elas aconteceram. E como elas acontecem segundo esse raciocínio, esse plano espiritual, eu vejo dessa maneira, que é natural que ela ascendesse ao posto que ela ocupa, com todo o mérito, tem todas as condições de fazer e como está realizando um trabalho incrível. E, pessoalmente, é uma fofa, é uma pessoa como se fosse uma pessoa da minha família mesmo, assim, uma pessoa que eu acho que é mais da minha família que muitas pessoas da minha família, né, eu acho. É uma querida, é uma pessoa incrível, e eu fico muito feliz que ela seja nossa mestra. Foi assim, é um choque de realidade, assim, no decorrer dos tempos, da gente saber e sentir da magnitude do seu Jefferson, assim, também como a família do Apta, né? Como pessoas tão simples no sentido de humanização, de humanidade, de tranquilidade. É uma pessoa com a neutralidade incrível, assim, a entender tudo que acontece em volta dele e em volta do mundo também. Então, assim, é um exemplo de vida dos maiores que eu tive, assim, de contato, tá? Segundo a eubiose, a vida flui de sistema em sistema de evolução. Atualmente, estamos na 4ª dessas encarnações, já vislumbrando um 5º sistema, que ocorrerá em outro lugar da galáxia, com o surgimento da vida tal como a conhecemos. Segundo as revelações do professor Henrique, este 5º sistema já estaria se manifestando e guarda forte ligação com a região da Serra do Roncador, no Mato Grosso. Esse raiar do 5º sistema, né? Eu percebo mais uma força assim, dividindo muito as coisas para o 5º sistema ficar punjante. Então eu vejo as coisas sendo um pouco separadas para que possa começar a surgir, né? 5º sistema, junto, lógico, as crianças, né, que vêm com a forma diferente de pensar, de analisar, por meio justamente dos raios, dos yanes, né, da forma que expressam, como que é expresso, que é a junção de ideia, a miscigenação de ideia, a universalização do pensar. Quando a gente começa a falar do mundo sem dependência de combustível fóssil, de energia renovável, quando você está falando de exploração espacial, falando de robótica, do ser humano não ser um ser humano que vive da escassez, mas vive para viver a vida plenamente, viver a vida com a consciência. De ver que tem pessoas com uma mentalidade evoluindo e pensando no próximo, pensando na evolução da humanidade mesmo, assim. Tem pessoas que estão percebendo isso, que estão dentro e que estão fora da eubiose. A gente consegue ver que a intuição está tendo o seu lugar, está sendo valorizado por algumas pessoas, nessa questão da inteligência, de usar a intuição junto com a inteligência e de perceber assim, o que seria o certo a se fazer, né, durante a vida. Assim. A parte difícil é que está acontecendo guerra, está acontecendo separação, está acontecendo polarização. Olha, o 5º sistema é o futuro. Para mim, o 5º sistema, ele é o que virá, ele é inevitável, só que ele não é para todo mundo. Essa é a ideia. Não que exista alguém selecionando, como você vai, você não vai. Não é uma seleção feita por alguém que não seja nós mesmos. Então, as pessoas que tiverem a atitude, e a atitude leva ao pensamento, à forma de ver as coisas afinizadas ao 5º sistema, elas vão estar lá. Queiram elas ou não depende da vontade delas. Já as pessoas que não têm essa forma de ver, eu não tenho como prever o que vai acontecer com elas, mas elas não vão estar tão integradas nesse 5º sistema quanto outras que se esforçarem para desenvolver o pensamento, o sentimento, a percepção e tal. Então o 5º sistema ele é inevitável, mas não é para todos. As revelações do professor Henrique sugerem a existência de uma civilização altamente avançada no subsolo do Brasil, conhecida como Agartha.
A pergunta que permanece é: como uma civilização tão avançada coexistiria com um país tão desigual como o Brasil? Quando eu era instrutor, essa pergunta vinha toda hora na cabeça das pessoas. E eu ficava tentando dar uma explicação anos depois que eu vi que tem explicação nenhuma para dar para isso não. A ideia é a seguinte: porque o Brasil é parte da Vatara, perfeito. Isso quer dizer que o Eterno tem que elevar o Brasil, criando ele uma distância entre o resto do mundo? Aqui tornar o Brasil um paraíso e o resto do mundo continuar com os problemas do resto do mundo? Isso é justamente o que não deve acontecer. O Brasil, ele tem que ser o que é o mundo, ele não pode ser afastado do mundo. É isso que as pessoas longe da obra que está acontecendo. Os países que não fazem parte da obra estão se isolando, se aperfeiçoando separadamente e deixando o mundo com os problemas dele. Se o Eterno fizesse isso com o Brasil, daria a sensação para os brasileiros que eles não fazem parte do mundo. Que os brasileiros são melhores ou diferentes do mundo. E é o que justamente a gente não quer que aconteça. E esse é um dos motivos que eu acho que o Brasil foi escolhido para ser parte da Vatara. Nos mundos interiores tem um pouco de tudo, né? Todas as formas como a consciência já se manifestou aqui na face da Terra. Então tem seres de todas as eras, todos os tipos, todas as nacionalidades, todas as cores, formas de se pensar. E eu vejo o Brasil muito como isso, porque aqui é um caldeirão cultural, né? Você tem representação de todas as nacionalidades, formas de se pensar, e até o que não é assim, o que vem de fora, de outra nacionalidade, chega aqui e se torna brasileiro, né? A gente rapidinho dá um jeito de abrasileirar e tornar essa profusão de formas. Então, eu acho que tem tudo a ver nesse sentido, nesse aspecto. Eu diria que deve ser bem parecido mesmo com os mundos interiores. Superficialmente, né, geograficamente, somos uma pátria brasileira, né? Mas com a ramificação rica que temos em miscigenação de todas as raças, já comprovado cientificamente, aqui não é uma pátria só do Brasil, aqui é uma pátria do globo terra todo. Então, fica mais amplo a forma de ver. Então, consequentemente, somos passivos não de um karma brasileiro, se isso é um karma, não é uma afirmação, mas se isso é um karma, não somos passivos de um karma só brasileiro, somos passivos de um karma global aqui. Olha, não me espanta que o Brasil seja tão avacalhado e que tenha no subsolo e, enfim, em outras dimensões, uma civilização tão avançada quanto a Agartha, porque lá no passado também era assim. Nós aqui da Eubiose, nós viemos a Sociedade Teosófica Brasileira, que por sua vez era uma rama de uma dessas escolas iniciáticas lá do Tibete, na divisa da Índia com o Tibete, daquele lado de lá do Oriente. Então a gente é uma escola oriental ocidentalizada. E aí o que acontece? Lá naquele tempo também era assim. Você vê, Gengis Khan, procura no Google aí depois de Gengis Khan, você vê o tanto de crime, o tanto de tragédia que esse homem cometeu, como é que aquelas populações viviam de uma forma péssima, enfim, quantas coisas ruins aconteciam, e ao mesmo tempo todo esplendor de Budas vivos, etc. no tempo. Eu gosto muito do povo brasileiro. Eu gosto muito. Acho que é um povo muito alegre, um povo criativo, que consegue rir de si mesmo, não leva tudo tão a ferro e fogo, que leva as coisas mais... Eu gosto, assim, não conheço muitos povos do mundo, mas eu gosto dessa alegria que o brasileiro tem. Eu acho que isso faz eu acho que é uma forma até de lidar com essas questões do Brasil, sabe? Da corrupção, da problemática que a gente tem de desigualdade. Na tradição teosófica, Pramanta é a congregação de sábios esclarecidos que inspiram a humanidade em suas diversas dimensões, incluindo a artística, científica, ética e humanística. Segundo as revelações do professor Henrique, um novo Pramanta teve início em 25 de fevereiro de 1963, em que novas destas dimensões entraram em ação, enquanto um grupo de cadetes da Ordem do Ararat visitou o casal Henrique e Helena. Pramanta tá aí, né? A gente vê uma coisa que eu acho muito significativa, que é o seguinte. Antigamente, grandes avanços tecnológicos aconteciam a partir de produtos militares, aviões, bombas, mísseis, né? Olha quem chegou, vem cá, Ariasta. Passa aqui do lado, vem cá.
Papai, o papai tá aqui. Eu tô. Como eu estava dizendo. Olha, o Novo Pra Amanta está agindo no mundo há muito tempo para mim já. E eu percebo muito com as mudanças que você tem em relação à comunicação, à convivência, o tipo de pensamento. Eu percebo muito através das crianças também. Principalmente as crianças da obra, os pupilos, quando você observa eles de perto, eu sinto a presença assim, dessas forças. As tecnologias do passado, a aviação, as navegações, tudo mais, elas vinham amarradas nesse estigma de guerra, morte, destruição, etc. Hoje em dia, você vê tecnologias formidáveis e a perspectiva de desenvolvimento de novos combustíveis e outras tecnologias, e as artes, e o direito, e a química, e todas as linhas do Pra Amanta, elas estão andando desvinculadas de fazer uma nova rede social com o objetivo que mais pessoas morram. Não, você faz a rede social para as pessoas interagirem, né? Não é para a pessoa usar aquilo numa bomba como era lá em 1950, antes do Novo Pra Amanta. Vejo como uma fusão, né? Não tem nada desligado uma coisa da outra, é tudo junto, mas é uma fusão que dá uma divisória. E justamente a divisória está no princípio do pensar, da forma que se organizam e quem realmente está com afinco aqui na sociedade, que busca o novo Pra Amanta, um novo ciclo, integrar a solidariedade, enfim, dentro e fora da eubiose. E eu percebo nas crianças, em como as crianças estão nascendo inteligentes e fazendo questionamentos profundos e espertas. É porque eu acho que o Novo Pra Amanta são sementes novas, né, que vão vir para a face da Terra, e a Ordem do Ararat eu vejo como um instrumento que foi criado para receber essas sementes, né? Então, para essas sementes virem para a face da Terra, para o Novo Pra Amanta raiar, como se fosse o berçário que vai receber. Quando você fala da cultura, transformação da cultura do mundo, quando você fala das novas ideias, eu acho que tudo isso tem a ver com o Ararat. O Ararat, na instituição, ela veio também para dar uma nova ideia, uma nova roupagem. E essa nova roupagem da instituição vem também uma nova roupagem para o mundo. O mundo, ele se veste uma nova roupa junto com o Ararat. Eu vejo muita relação entre a fundação do OA e o Novo Pra Amanta. Primeiro que o evento que deu origem ao Novo Pra Amanta Luzia foi a visita dos cadetes da Ordem do Ararat aos Gêmeos Espirituais, em 1963, de 25 de fevereiro. Então só aí a gente já vê que alguma coisa tem, né? Alguma coisa... Não tem como eu pegar um pedaço de Pra Amanta e mostrar aqui para a câmera, sabe? É uma ideia, são formas de ver, é uma coisa mais conceitual. Esse Novo Pra Amanta. E o Ararat é o físico, é o terreno, diríamos assim, né? Como se fosse um Buda celeste, um Buda terreno. Um é o conceito, o outro é a prática. Vejam, principalmente nessa questão das crianças. De pensar, como o próprio lema da eubiose fala, né? Que a esperança da colheita está na semente. De pensar nesse sentido e de preservar os pupilos da obra, e de fazer atividade com eles e incentivar que essa semente, né, floresça. E tenha espaço para crescer e um espaço bom e bonito para as crianças. Assim. As atividades não, comecei antes de ser pai, né? Então ela meio que me deu um preparo para lidar com criança. Ajuda muito, muito. Porque aqui na OA, primeiro a gente aprende muito sobre diversidade, sobre improvisação, sobre fazer as coisas com espontaneidade, sobre deixar as coisas acontecerem, sobre pensar um pouco mais em termos de Pra Amanta, pensar um pouco em termos das coisas da face da terra e as coisas da eubiose, não fazer uma divisão, um murinho separando, né? Como pai e até solitário que sou, pai carreira solo, faz uma total diferença porque, para mim, entender a concepção de valores, de desenvolvimento do indivíduo. Ai, com certeza, assim. Eu acho que quando a gente está participando das atividades da Ordem do Ararat, querendo ou não, a gente começa a se debruçar nos textos do professor, do Vidal, da Dona Margarida.
a gente começa a ver qual que era a visão que eles tinham da infância, o que eles pensavam sobre isso, várias dicas, né, conselhos que eles deixaram escritos, então, com certeza me ajudou. Ah, muitos também, mas acho que o mais marcante de todos eles foi conhecer o Sr. Jefferson, ter a oportunidade de conversar bastante com ele lá na Vila Helena e conhecer muitas pessoas bacanas de outros departamentos que eu não teria oportunidades se não fosse através das atividades da UA, né? Então eu acho que as pessoas devem participar da UA porque elas se capacitam para ser pessoas que eles gostariam de ser no mundo. Para ser as pessoas que o mundo precisa. Se a obra existe na face da terra, né, e como ela é uma recomendação do mestre, né, se ela veio é porque tem uma serventia e o máximo de buscar-se o máximo de universalidade da obra, né, e que é a forma de aprender a aprender. Ela traz uma liberdade, ela traz um ambiente tão calmo, Joe, calma, dá tempo. Fica tranquila. Vamos pensar juntos, vamos pensar diferente, vamos ver opiniões diferentes, sabe? É tão plural a Ordem do Ararat. E eu acho que essa experiência da tolerância, da pluralidade, da diversidade, ela é fundamental para a pessoa entender a espiritualidade. Sem isso, a pessoa não entende. Isso é um fato. Que é bom. Porque é divertido, eu acho que é descontraído. Eu acho que faz a gente ter espaço para conversar de coisas que a gente pensa sozinho. Que às vezes é ruim de ficar só pensando sozinho, não ter com quem compartilhar. É um espaço de conversar mesmo, assim, de reflexões. Por isso, assim, eu me sinto acolhida mesmo, assim, para poder falar o que eu penso e discutir, e de ter gente que vai conversar comigo. Eu acho que é por isso, assim, que é uma forma de ter uma visão da obra que, pelo olhar das crianças, né? É como se fosse uma oportunidade de ter uma visão da obra de uma forma mais dinâmica, porque criança é puro movimento, né? Na casa do Sr. Jefferson, lá na Vila Helena, muito tempo. A gente passava a manhã inteira, a tarde inteira. Eu ia para São Lourenço, ficava indo lá. A gente ficava muitas vezes só eu e ele na casa, lá na Vila Helena, conversando, né, com a mesa enorme, assim, né, com os livros. Nossa, ele falava tanta história, tanta coisa da época do pai dele, tanta época tanta da eubiose, do mundo. A gente conversava muitas histórias. Assim. Conheci, as melhores lembranças que eu tenho dele é quando a gente ia lá na Vila Helena e ficava muito tempo lá conversando com ele lá na salinha dele, ele contava muitas histórias. Que é um ser extraordinário, né? Que deve ser uma alma muito maior do que a nossa, um espírito muito maior do que o nosso, que a gente consegue imaginar, né? A gente nem consegue imaginar o que seria isso, na verdade. Com a transmissão de paz, realmente de tranquilidade e um amplo que eu sou incapaz de transmitir isso aqui, que eu senti dele. O Sr. Jefferson é uma pessoa que falava pouco para mim, mas falava muito. Então, assim, dá saudade dele. Não convivo muito com ele, mas dá saudade.